pessoal, aqui é o Adam, do canal Bibliolatria, e se você quiser assinar o canal, você assina. Se você gostar do vídeo, tão somente te for útil, você dá um like, se você gostar. E se você quiser indicar, ajudar algumas pessoas a se libertar da idolatria da Bíblia e da manipulação, esse é o canal que você encontrou. Nós vamos falar aqui sobre o mandamento divino: não matarás. Todo mundo conhece o mandamento divino: não matarás, né? Mas eu vou mostrar para vocês aqui algumas passagens que vocês vão perceber aonde que está a manipulação e aonde que está a mensagem que é transmitido para as pessoas dentro das igrejas através da Bíblia. São passagens curiosas que, se você comparar com a vida real, vocês vão ver que elas são totalmente fantasiosas e praticamente um filme de ficção ou um filme de terror. Fiquem vendo. Vamos pesquisar o livro de Números, o Velho Testamento, tá vendo? Capítulo 16, olha aqui, ó. Viu como precisa mais? Tem igrejas que faz gráfica, né? Tem umas igrejas aí gastando milhões com gráfica, com o dinheiro do povo, e depois vende inários e bíblias para o povo com o dinheiro que eles usaram, o material que foi comprado, pago pelo povo, tudo pago pelo povo. Depois o cara tem que comprar inários para cantar. Tem muita igreja que faz isso, né? É bem legal, ao invés de usar o computador, a tecnologia a favor, né? Nessas horas não há interesse. Melhor ficar no papel que dá dinheiro, superfaturamento. É claro que não são todas as igrejas, né? Números 16, capítulo... Números, está vendo como é fácil? Rebelião de Coré, Datã e Abirão. Vocês vão perceber, tá, que na igreja, Coré, Datã e Abirão são tratados como rebeldes, como monstros. Rebeldes aqui, rebeldes ao ancião Moisés, o profeta Moisés, entendeu? Então, se vocês observarem aqui o verso 1, eles levavam a família deles, né? Eles levaram perante Moisés com 250 homens dos filhos de Israel, maiorais da congregação. Veja que era a congregação do Velho Testamento, né? Chamados ao ajuntamento varões de nome, pessoas importantes que tinham na igreja. Eles estavam contra Moisés. Verso 3: e se congregaram contra Moisés e contra Araão. Eles disseram: demais já é, pois toda a congregação... Olha aqui, eles se congregaram contra Moisés e contra Araão, que era assim: Moisés era o chefão da igreja, né, da congregação, e Araão, né, ordenado parente, né, irmão para o ministério. Então eram os dois irmãos, os chefões da igreja. E aí eles se rebelaram: demais é já, pois que toda a congregação é santa, todos eles são santos, e o Senhor está no meio deles. Por que vós vos elevais sobre a congregação do Senhor? Quem falou isso foi Moisés. Como Moisés isto ouviu, caiu sobre o seu rosto e falou a toda a sua congregação, dizendo: amanhã pela manhã o Senhor fará saber quem é seu, quem é o santo que ele fará chegar a si, e aquele a quem escolher fará chegar a si. Então, quem é o santo? É a descoberta, é a disputa de quem é o chefe, quem é o santo, né? Aí fizeram uma série de... Depois vocês lêem com mais atenção a esse número. Eu só estou fazendo uma explicação bíblica. O verso 9: porventura para vós é o que Deus de Israel vos separou da congregação, para vos fazer chegar a si, administrar o ministério do tabernáculo do Senhor, e estar perante a congregação para ministrar-lhe. E fez chegar todos os filhos de Levi, também, que é tudo da mesma família, para o ministério, não é verdade? E depois começou um bate-boca, né? Então nem tão pouco nos trouxeram a matéria que manda leite, mas estavam reclamando que as promessas do ministério não estavam cumprindo, que Moisés não estava cumprindo que tinha prometido. Porventura pouco nos fizesse subir de uma terra que manda leite e mel, para nos matares nesse deserto, senão que também totalmente te assenhoriais de nós. Então eles estavam revoltados que o ministério, né, de parentes e amigos, né, que é a tribo de Levi, que tudo parente, da mesma família, e Moisés eram irmãos. E eles estão reclamando aqui que tiraram do Egito, eles estavam bem no Egito, e levou para o deserto para ficar rodeando o monte. Senão ele podia dar uma volta pela esquerda. Não, eu prefiro ir pela direita e dar uma volta gigante e morrer todo mundo no deserto. Vocês vão ver isso também. Nós vamos estudar. E aí você vai ver
Talvez você está pensando, né? Que o templo diz o quê? Que eles eram escravos, que estavam sofrendo no Egito, e aí Deus libertou eles e trouxe para sofrer no deserto. Então a pessoa está assim, está no mundo, o Egito é o mundo. Estava no mundo, que é o Egito, do Egito, Salvador. Tem uma igreja que diz assim, do Egito, Salvador me tirou, quer dizer, me tirou do mundo. Então diz que tirou a gente do mundo, que é o Egito, para sofrer no deserto. Vocês perceberam? Olha o verso 14. O verso 13, está vendo? Saiu de uma... Por exemplo, pouco que nos fizesse subir de uma terra para nos matar no deserto. Para trazer o quê? Sofrimento. Eles estavam sofrendo. Eles estavam sofrendo no deserto. Só que eles tinham uma vida boa. Aí vocês vão falar, não, o que é que o templo, o que o sacerdote explica para as pessoas? Não, as pessoas sofriam, eles eram escravizados, eles eram perseguidos no Egito. E Deus libertou eles do mundo, do Egito, onde eles sofriam e trouxe para o deserto, que era o quê? Viver debaixo da igreja de Moisés. Onde ele e o irmão eram ancião, a tribo de Levi, todo mundo na família do ministério. Tá? Então assim, Deus libertou eles do sofrimento e trouxe eles para o deserto para salvar, que é o que? A vida religiosa. E esses três seriam três reformadores, pregadores da reforma, da libertação, são tratados na igreja como uma rebelião. Então Moisés irou-se muito e disse, não atentes para a sua oferta, nem só um jumento no mês dele. Então Moisés já ficou irado, já queria colocar Deus contra eles. Disse Moisés a Corá, tu e toda a tua congregação, ponde perante o Senhor, tu e eles harão amanhã. Aí vocês tomam incensário, tomaram cada um seu incensário, puseram fogo, deitaram incenso, juntou a família, ó. E Corá fez juntar com eles toda a congregação, a porta da tenda da congregação, então a glória do Senhor apareceu a toda a congregação. Lá aparecia, né, a glória do Senhor, que era aqui visível. Então o que aconteceu? Ele falou, mas depois Jeová, apartai-vos no meio dessa congregação, eu vou consumir como num momento só. Falou o Senhor a Moisés e a Arão, eu vou consumir todo mundo, passar fogo. Então olha aqui já o terror. Deus apareceu e disse para Moisés, Moisés disse isso, né? Que Deus apareceu para ele dizendo que ia consumir como no momento só, tacar fogo, matar todo mundo. Não é verdade? Então vamos seguindo aqui e vocês vão ver aonde eu quero chegar. Vocês devem ler toda a passagem para vocês entenderem todo o contexto. Veja que para eles era uma rebelião. Então, olha, levanta-se ao redor, então tá aqui, ó. Então disse Moisés, no verso 28, nisto conhecereis que o Senhor Jeová, né, me enviou a fazer todos esses feitos, que do meu coração não procede. Quer dizer, eu não fiz porque eu quis. Foi Deus que me mandou. Tudo que eu faço não é eu que quero, é Deus que manda. Se esses homens morrerem como morreram todos os homens, e se forem visitados como se visitam todos os homens, então o Senhor não me enviou. Ou seja, se for bem a vida deles, se ele morrer como todo mundo morre, se eles forem abençoados ou não abençoados, então eu sou um falso profeta. Entendeu? Mas se o Senhor, Jeová, né? Aqui Senhor, se vocês verem na tradução, quer dizer, mas se Jeová, tá? Esse Senhor aqui quer dizer Jeová, do Velho Testamento. Criar alguma coisa nova, e olha que bacana, Deus vai criar uma coisa nova, a terra vai abrir a sua boca, quer dizer, a terra tem uma boca, vai tragar com tudo que é seu, vivos descerem ao sepulcro, então conhecereis que esses homens irritaram o Senhor. Então veja, eles estavam contra Moisés. E Moisés então usou do argumento bíblico, do argumento espiritual, para dizer que estavam contra Deus. E acabou de falar, acabou Moisés de abrir a sua boca, a terra abriu a sua boca e os tragou. Ó, no verso 31, aconteceu que acabando eles de falar todas essas palavras, a terra, se estava debaixo deles, se fendeu. E a terra abriu a sua boca e os tragou com suas casas, também todos os homens que pertenciam a Corá, quer dizer, todos os amigos deles, e toda a sua fazenda, e tudo o que era dele desceu vivo à sepultura. Sepulcro, né? Quer dizer que o sepulcro já é debaixo da terra mesmo. E a terra os cobriu. Aqui está o ponto, ó, pereceram no meio da congregação. E todo Israel que estava ao redor deles fugiu do clamor deles, porque eles diziam, porque porventura também nos traga a terra nossa. Então quem estava dentro da igreja saiu tudo correndo de medo, para que não acontecesse com eles o que aconteceu com esses três. Mas não foi só com os três. Então, ó, e sabe aqueles que estavam ajudando ele, que eram os amigos dele, né, que ele tinha uns 250 amigos valentes. O que Jeová fez? Então saiu um fogo do Senhor e consumiu os 250 homens que ofereciam incenso. E aí disse a Eleazar, filho de Arão, né, que no caso é sobrinho de Moisés, o sacerdote, que tome os incensários do meio do incêndio e espalhe fogo longe, porque santos são.
Então Deus já levantou para o ministério o sobrinho de Moisés. Então vocês vão aqui ver o que é, mas eles estão se rebelando contra Deus. Aí você vai dizer para mim, eles estão se rebelando contra Deus, porque Deus tirou do sofrimento do Egito, na verdade, e para fazer uma obra maravilhosa no deserto, se levantaram contra Moisés. Então Deus matou filhos e esposas, os animais, Deus matou os netos, esposa, sobrinho, cunhados, noras, genros, sogro, toda a família desceu vivo à sepultura. E qual é o detalhe que eu quero chamar a atenção de vocês? É aqui, ó. E toda a sua fazenda. E ao verso 33, tudo desceu vivo à sepultura. Eles dão a entender que as pessoas desceram dentro de um buraco vivo. É que nem filme de terror, a pessoa ser enterrada viva mesmo. Então, quer dizer, o cara não morreu, ele foi enterrado vivo na frente de Deus, na frente da congregação, diante da congregação, e a terra os cobriu. Eu pergunto, além da terra abrir de repente, a terra os cobriu. Aí eu pergunto, será que a terra, que nem um filme de terror, a terra já assim, abre a terra, aí a terra vai para o lado. Aí quando eles caem vivo, a terra os cobriu, ou seja, a terra voltou. Não foi o povo que jogou terra no povo, né? Claro. Para mim, aqui a terra os cobriu, quer dizer o quê? Que aquele próprio povo ruim, que estava ali, arrogante, eles mesmos empurraram a terra e enterraram o vivo. Aí disse que foi Deus. Que Deus abriu a terra, jogou a família dos caras inteira, viu? Gente que era inocente, criança, que naquele tempo quando matava todo mundo. Matava criança, matava todo mundo. Eu tenho outras passagens, vocês vão ver, na hora do apedrejamento de um pecador, matava todo mundo, mulher, filho, animal, tudo. Morria tudo. E aquela terra os cobriu, é como se tivesse aberto aquele buraco e a terra fosse se fechando. E os caras vivos lá dentro. Morrer por sufocação. Tudo isso por quê? Porque eles achavam que viviam melhor lá no Egito, que é o mundo, ao invés de levar uma vida religiosa. Bom, agora o ponto-chave que eu vou mostrar para vocês, que vai calar a boca de qualquer teólogo, de qualquer estudioso bíblico, que tenta manipular, pastor, reverendo, tem igreja que tem ancião, que falam em nome de Deus para botar terror nas pessoas, para você não combater o ministério. Tá? Esse é um verso que eu vou mostrar para vocês, que vai botar por terra toda essa mentira. Fiquem vendo. Vamos comigo. Né? Esse livro de Salmos, que é o que o povo das igrejas mais gostam, né? Que são salmos que exaltam os crimes, né? 105. Vamos lá, olha como é fácil, né? Como você ficar desfolhando, lançando folha, né? Olha que bonito, ó. Salmo 105. Vamos no verso 25. Aqui está falando do povo, ó, está falando do povo do Egito. Se vocês forem olhar, mandou diante do varão que foi vendido escravo José, cujos pés apertaram os grilhões, até chegou o tempo, ó, a sua palavra, a palavra do Senhor o aprovou, mandou o rei soltar, o dominador dos povos o soltou, fez o Senhor da sua casa o governador de toda a terra, então ele foi indo. Quando chega no verso 23, ó, então Israel entrou no Egito, e Jacó peregrinou na terra de Cã. E eles multiplicou sobremodo o povo, e o povo se fez mais numeroso que os seus inimigos. Olha o verso 25. Olha o verso 25. Salmos de Davi, hein? Diz que a palavra de Deus não pode ter contradição. Mudou o coração deles para que aborrecessem o seu povo, para que tratassem astutamente aos seus servos. Enviou Moisés, seu servo Arão, a quem escolheram, quer dizer, Deus escolheu Moisés, o irmão dele, fizeram com eles os sinais, mandou as trevas que escurecessem, converteu as águas em sangue, mandou mosca, desgraçou a vida dos egípcios, feriu todos os primogênitos, matou as pessoas, matou crianças inocentes. E o Egito alegrou-se quando eles saíram, porque o seu temor caía sobre eles. Só que, ó, abriu a penha, dela botaram água, olha que beleza, mas presta atenção no verso 25. Mudou o coração deles para que aborrecessem o seu povo, para que tratassem astutamente aos seus servos. Então Deus, veja bem, baseado na Bíblia, tá? Eu não estou dizendo que isso aconteceu, mas as pessoas ficam na bibliolatria, só que elas não prestam atenção, porque toda mentira tem uma contradição. Não existe mentira perfeita. Por isso que Jesus Cristo falou: vós tendes por pai o diabo. Ele não se firmou na verdade e foi homicida desde o início. Quem foi que matou aqueles 250 amigos daqueles três? Foi Jeová, seu fogo dele. O negócio era sair fogo. Fogo consumidor, que as igrejas falam. O fogo devorador.
Matou 250. Primeiro, a palavra de Moisés abriu a terra e engoliu eles vivos. E eles foram lá e enterraram eles vivos. Eles falam que foi Deus, né? Ou foi Deus, é muito ruim, enterrou os caras vivos, ou é o povo santo da congregação daquele tempo, foi lá e jogou a terra em cima, com eles vivos lá dentro. Imagina crianças gritando desesperadas. O pavor foi tão grande, a gritaria foi tão grande, que o próprio povo de Israel saiu correndo de medo. A ideia é essa, vocês viram? É só voltar o vídeo, eles saíram correndo. Lê lá onde eu estava mostrando para vocês, vocês vão ver, livro de Números, o pessoal saiu correndo de medo. Só que se esqueceram que no verso 25 aqui de Salmos 105, mudou o coração deles para que aborrecesse o seu povo. Em outras traduções, mudou o coração dos egípcios para que odiassem o seu povo. Por quê? Para mandar Moisés, entendeu? Então, para eles, para essa doutrina que tem que ter uma análise de verso por aqui, mas também ali, que nem Jesus falava, o diabo falava, estava escrito isso. Jesus falava, também está escrito isso. Então, se Deus precisou mudar o coração para odiar ou aborrecer seu povo, que disse aquele que aborrece é homicida, né? Jesus falou, aquele que aborrece seu irmão é homicida. O que é aborrecer? É maltratar, é judiar. Deus mudou o coração dos egípcios para maltratar o povo, para o povo sofrer, para mandar os sacerdotes, os donos das igrejas, né? Mandar o sacerdote Moisés, com a vara, que era uma cobra, né? Que é o próprio diabo, o poder satânico. A vara, uma vara que vira cobra é o quê? Você espera que uma vara que vira cobra seja o quê? Se a própria serpente é figuradamente a imagem do diabo, poder diabólico, né? Então vocês veem que na construção da doutrina, Deus fez com que, Deus mudou o coração das pessoas para que as pessoas passassem a odiar. Porque se Deus mudou o coração para odiar, é porque as pessoas gostavam. Eles tinham um bom coração. Eles tinham um bom coração para com o povo. Por quê? Por gratidão a José, que tirou eles no Egito, o governador, que tirou eles da fome. Pode ver, para vocês olhar mais para trás, vai ver que colocou José como governador. O varão que foi vendido por escravo, José. E fez-o da sua casa governador. Então o povo, está dizendo que por tudo isso, o povo de Egito gostava daquele povo hebreu. Por quê? Eles eram gratos a José, que tirou eles da fome. Entendeu? E aí o que diz aqui na doutrina da cabeça do salmista Davi? Então Deus fez com que eles passassem a não gostar. E aí Deus enviou Moisés para salvar eles do mundo, para botar medo e terror lá no deserto, sofrer. E lá no deserto nós vamos analisar umas passagens do deserto, que a vida religiosa é uma vida de sofrimento. Teve um dia que eles pediram pão, estavam com fome, e Jeová mandou cobra. Aí teve que levantar uma cobra na haste. Lembra aquelas cobras que ficou numa haste, numa cruz? Numa haste, né? Por isso Jesus disse, assim como a serpente foi levantada no deserto, também importa, tal. Eu vou explicar isso para vocês. E tem uma outra passagem que diz, qual é o pai que vendo o filho passar fome e pedir comida, vai lhe dar pedra ou serpente, ou cobra? Pois Jeová fez isso quando o povo pediu, estava com fome, mandou cobra picar eles, que ficou com ódio do povo, ficar murmurando. Então a vida religiosa com Moisés no deserto foi uma desgraça. E tem muitos versos na Bíblia que falam sobre aquilo e que o sacerdote não lê. Então veja que para eles, para justificar a saída religiosa, para viver uma vida maravilhosa no deserto, uma vida religiosa, debaixo de lei, tabernáculo, sacerdote, doutrinas religiosas, eles falaram que Deus fez as pessoas boas se transformar em pessoas ruins, para justificar a saída do mundo e vir para a religião. E na religião, medo e terror. Tem um monte de passagem onde o próprio Deus mata, ou o próprio Deus manda matar. E isso porque ele disse, não matarás. Ele mesmo manda matar, filho que come muito, e assim por diante. Então aqui você vê que o pessoal na vida religiosa do deserto tinha pânico, medo de Moisés, isso considerando que seja tudo verdadeiro, né? E que a justificativa é que o povo do israelita odiava. Na realidade não odiava, porque quando pediu para sair do Egito, Faraó concordava. Por que Faraó não deixava? Porque o próprio Deus endurecia o coração deles. Diz que Deus fazia isso. E aí vinha com as pragas. Para justificar as pragas, Deus endurecia o coração de Faraó. Mas se Deus não tivesse endurecido o coração de Faraó, o povo teria saído amigavelmente. Por quê? Porque eles eram um povo querido. Então a religião transformou Faraó e transformou o povo do Egito como pessoas más, hostis, lançou toda uma série de pragas em cima deles, matou pessoas, e no final das contas, o que eles pegaram? Coleta. Pegaram todo o ouro do Egito, saquearam o Egito e foram viver milionários, ficaram ricos. Tinha até safira, que era muito caro na época.
e foram viver a vida religiosa no deserto com o argumento que o povo egito era e ainda fora isso que mataram pessoas no mar e glorificaram, para que Deus fosse glorificado. Então Deus endureceu o coração de Faraó. É que nem você pegar uma criança, amarrar numa cadeira e falar, escova os dentes. Aí a criança não escova, mas ele está amarrado. Aí você começa a surrar de cinto a criança. Por quê? Porque ela está te desobedecendo. Sim, mas você amarrou a criança na cadeira. Endurecer o coração é isso. Eu faço você me desobedecer para poder punir você. Eu faço você odiar meu povo para mandar o libertador, que é quem? O sacerdote da igreja. E entendeu? Esse é mais uma doutrina camuflada para botar medo nas pessoas e tirar as pessoas do mundo para levar para a vida religiosa. Ingratidão e ainda por fim pegaram o dinheiro. Qual foi a última coisa que eles fizeram no Egito? Saíram pegando dinheiro e ouro, que é o que mais o pessoal religioso interessa. Ouro, dinheiro, ingratidão e ficar com medo dos poderes especiais do sacerdote. Veja que essa é a construção de histórias, tá? Um conjunto de histórias que o líder religioso, ele lê Salmos um dia, no outro dia ele lê Moisés, põe medo no povo, mas ele não faz o vínculo para vocês não perceberem a maldade. Isso é bibliolatria.